Boa tarde a todos. Aqui estamos chegando mais uma vez, meus irmãos, meus amigos, para mais um momento de estudos, mais um momento de reflexões. Reflexões do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. E por isso agradecemos a Deus. Agradecemos a este Pai de infinita bondade e amor, em especial pela vida. Agradecemos a Jesus de Nazaré por esses belíssimos ensinamentos que ele nos deixou. Agradecemos aos espíritos amigos pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado ao longo da nossa trajetória. Esta trajetória que estamos fazendo há milênios, essa trajetória de seres imortais, em que um dia saímos das mãos do Criador e estamos caminhando rumo à perfeição relativa, estamos caminhando rumo à angelitude. Então hoje aqui nos encontramos agradecendo também a todos vocês que vão chegando e se conectando para estudarem conosco, para estudarmos juntos mais uma vez o Evangelho do Cristo. Então hoje daremos continuidade aos nossos estudos acerca do que é Espiritismo. Começamos há um tempo alguns episódios de estudo acerca desses esclarecimentos sobre a doutrina espírita. Espiritismo, o que é um centro espírita? Com base em um material elaborado pelo Instituto de Difusão Espírita, ou ID, simplesmente como conhecemos, editora ID, um livreto com vários questionamentos sobre centro espírita e também sobre o espiritismo, para clarear, para tirar dúvidas, em especial daquelas pessoas que ainda não conhecem doutrina espírita, que ainda não conhecem o que é verdadeiramente espiritismo. Mas antes de chegarmos a estes questionamentos que trouxemos para esta tarde de hoje, dia 10 de junho do ano de 2020, onde falaremos sobre vibrações, sobre sintonia e também sobre prece, que são os questionamentos que temos hoje relacionados para estudarmos, para refletirmos, conforme a sequência aqui do livreto. Antes falaremos um pouquinho também à margem disto, mas completando isto, nós trouxemos palavras aqui de André Luiz. André Luiz, lá no livro que ele estuda o Evangelho, item por item, o Evangelho segundo o Espiritismo, o livro Vivendo o Evangelho, no volume 1, ele nos fala sobre testemunho espírita. E aí nos diz o seguinte, que a doutrina espírita nos oferece um belíssimo roteiro para a nossa transformação. Não temos dúvida em relação a isto. A doutrina espírita nos oferece um roteiro de transformação. Transformar-se é responsabilidade minha, é responsabilidade sua, é responsabilidade de cada um de nós. A doutrina espírita não proíbe nada. A doutrina espírita nos oferece este roteiro. A doutrina espírita não nos obriga a nada. Também nos oferece o roteiro. Seguir este roteiro, colocar em prática este roteiro na nossa vida é responsabilidade nossa. Assim como Jesus fez há 2000 anos atrás e continua fazendo, ele convida. Realizar o trabalho de transformação nos compete. E aí ele nos diz na sequência que é um roteiro de transformação, nos oferece o roteiro de transformação,
mas nós ainda resistimos à mudança. E realmente é assim, André Luiz está correto, porque nós ainda resistimos à mudança. Porque a doutrina espírita, assim como Jesus, nos conclama ao amor, mas nós ainda nos comprazemos no ódio. A doutrina espírita, assim como Jesus, nos convoca ao perdão, mas só que nós ainda teimamos em perseverar na mágoa. A doutrina espírita, assim como Jesus, nos convida à prática da verdadeira caridade, conforme nós encontramos na questão 886 de O Livro dos Espíritos, mas só que, no entanto, nós ainda persistimos no egoísmo. A doutrina espírita e Jesus nos convidam constantemente para alicerçarmos a nossa fé no raciocínio, usando a razão, mas só que ainda, boa parte de nós, ainda nos agarramos às superstições. Então, que possamos refletir sobre isto neste início de estudo, por isso trouxemos estas reflexões, já que fala sobre doutrina espírita e estamos estudando sobre doutrina espírita, que possamos sair desta condição de ódio, de mágoa, de egoísmo, de superstições e verdadeiramente aceitarmos este roteiro que a doutrina espírita, que o Evangelho de Jesus trazem para a nossa vida e realmente irmos pelo caminho do amor, pelo caminho do perdão, pelo caminho da caridade, pelo caminho da fé raciocinada, não da fé cega. E aí nós chegamos neste questionamento, no primeiro questionamento que trouxemos para este momento, para este 8º encontro de estudo acerca de Espiritismo e o Centro Espírita. E aí foi questionado da seguinte maneira: ouço falar sobre vibração e sintonia. O que é? Então o questionamento é este: o que é vibração? O que é sintonia? O que é isto na nossa vida? E aí eles começam respondendo da seguinte maneira: quais os sentimentos que habitam nosso coração? Quais são os sentimentos que habitam o nosso coração? Que imagens povoam nossa mente? Então eles começam respondendo a este questionamento, o que é vibração, o que é sintonia, exatamente nos chamando a atenção e nos chamando à reflexão. Quais são os sentimentos que eu teimo em carregar comigo? Ou quais são os sentimentos que eu carrego no meu coração? Ou quais são as imagens? Quais são aquelas figuras que eu vou desenhando na minha mente? Aquelas figuras que constantemente eu estou carregando comigo na minha mente. E aí eles seguem dizendo que existem ondas que partem de nós, carregando nossas emoções. Então aqui eles estão falando de ondas magnéticas, porque pensamento é energia, energia é matéria. Então essas ondas magnéticas que partem de nós. E essas ondas ou energias se sintonizam com outras semelhantes, emitidas por outras pessoas ou espíritos desencarnados que se afinam com as mesmas energias mentais. Então, as ondas magnéticas, as ondas mentais que eu emito, elas encontrarão outras ondas mentais, outras ondas magnéticas que se afinizam com elas. E é lógico que nesse caso, essas outras ondas irão se ligar a mim também, porque elas partiram de mim. É por isso que acontecem os processos obsessivos, porque somos nós quem elegemos as nossas companhias. Nós conhecemos aquele ditado: diga-me com quem andas, que eu te direi quem tu és. O ditado popular que nós conhecemos, antigo,
Diga-me com quem andas, que eu te direi quem tu és. Em relação a estas vibrações, em relação às companhias que nós elegemos para andarem conosco, nós podemos perfeitamente e deveríamos mudar esta frase, conforme Haroldo Dutra Dias nos lembra também, e ela ficaria da seguinte maneira, que é o que está correto: diga-me o que pensas, diga-me que tipo de energia você emite, que tipo de vibrações você emite, que tipo de ondas magnéticas você emite, que eu te direi quem andas com você. Porque com certeza irão andar comigo aqueles que se afinizam ou que se afinizarem com as ondas magnéticas que eu emito. Então, diga-me o que pensas, que eu lhe direi com quem andas. O que eu estou pensando? Que tipo de vibração eu estou emitindo neste momento? Que tipo de vibração, que tipo de imagens eu estou construindo? Que tipo de matéria eu estou emitindo ou construindo no meu mundo mental? Sem sombra de dúvida que são essas energias, essas ondas mentais, quem irão eleger por afinidade quem anda ou quem andará comigo. E aí eles nos dizem na sequência da resposta sobre essas vibrações e ondas magnéticas da seguinte maneira: isso significa que todos nós interferimos uns com os outros, ou seja, nos relacionamos energeticamente, somando e ampliando essas vibrações, sejam elas benéficas ou prejudiciais, podendo essa sintonia nos tornar mais felizes ou infelizes. Então, essas vibrações, sejam elas benéficas ou prejudiciais, podendo essa sintonia nos auxiliar na nossa construção de felicidade ou na nossa infelicidade. Então, que possamos pensar realmente e refletir acerca desses pensamentos, dessas energias que estamos emitindo, estas vibrações ou este campo vibratório que estamos construindo em torno de nós, em relação às nossas companhias, quem estamos convidando a andarem conosco. E aí eles seguem ainda dizendo na resposta: por isso é importante, é muito importante realizarmos uma autorreflexão e observarmos atentamente o que pulsa em nosso coração, ou ainda em que sintonia nossa mente está ligada. Então, o que está pulsando em nosso coração? Em que tipo de campo a nossa mente está ligada? E aí diz, na sequência, sobre a prece. Mas antes de falarmos aqui sobre a prece, onde eles nos falam que a prece e a leitura do Evangelho são importantíssimos para a nossa vida, apenas para ampliar a nossa reflexão acerca das vibrações e sintonias, depois, cada um de nós podemos pegar o Livro dos Espíritos, a partir da questão 484, que está dentro do subtítulo Afeição que os Espíritos votam a certas pessoas. Na questão 484, Kardec questionou os espíritos amigos da seguinte maneira: os espíritos se afeiçoam de preferência a certas pessoas? E aí eles respondem assim: os bons espíritos simpatizam com os homens de bem ou suscetíveis de se melhorarem. Os espíritos inferiores com os homens viciosos ou que podem tornar-se tais.
Daí suas afeições, como consequência da conformidade dos sentimentos. Então, aqui na questão 484, Kardec questionou sobre esta sintonia, sobre esta afeição, e eles nos respondem que espíritos melhorados, que espíritos superiores, se afinizam com aqueles que já estão naquela condição ou que estão se esforçando para melhorarem-se. E aqueles em condições inferiores também se afeiçoarão, se achegarão, estarão próximos daqueles que vibram na mesma sintonia. Então é preciso realizarmos esforços, é preciso fazermos verdadeiramente, conforme Jesus nos fala, esforços para entrarmos pela porta estreita. E aí, voltando ao nosso livreto, eles nos dizem que o remédio que nós temos à nossa disposição, que nos auxilia tanto, ou que pode nos auxiliar tanto, chama-se prece. A prece e a leitura do Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita, o Evangelho segundo o Espiritismo, são ferramentas que nos ajudam a sintonizarmos com os benfeitores espirituais. A sintonizarmos com os benfeitores espirituais, mas também é preciso esforço. É preciso esforço e vontade para uma renovação íntima. Então não é simplesmente orarmos, não é simplesmente lermos o Evangelho de Jesus, lermos o Evangelho segundo o Espiritismo, lermos o Livro dos Espíritos, lermos o Livro dos Médiuns, o Céu e o Inferno, a Justiça Divina segundo a doutrina espírita, ou a Gênese, ou qualquer outro livro edificante, ou a Bíblia. Não, não é só isto que resolverão os nossos problemas. É preciso, sem sombra de dúvida, nos sintonizarmos com esses benfeitores e, principalmente, fazermos esforços para a nossa renovação íntima, para aprendermos a vivenciar os ensinamentos de Jesus, buscando manter essa sintonia interior. E aí os espíritos amigos nos falam o seguinte, em relação às sintonias, em relação às companhias que nós elegemos para nós. Via de regra, todos nós, em sã consciência, dizemos que queremos constantemente a companhia dos bons espíritos. É lógico que todos nós queremos boas companhias. Todos nós que aqui nos encontramos encarnados, não nos esforçamos para fazermos boas amizades, construirmos boas amizades, não aquelas amizades que se conhece hoje como amizades tóxicas, que nos trazem problemas, mas boas amizades. Sem sombra de dúvida que todos nós temos que fazer esforços e precisamos fazer esforços para construirmos estas amizades, construirmos estas simpatias e mantermos estas amizades, essas simpatias. Mas é lógico que, conforme os espíritos amigos nos dizem, se queremos realmente a companhia de bons espíritos, nós precisamos nos esforçar constantemente para nos assemelharmos a eles. Porque os bons espíritos, eles constantemente estão vibrando, estão trabalhando na seara do bem. Então, se queremos a companhia deles, nós precisamos nos esforçarmos para nos afeiçoarmos a eles, nos aproximarmos deles, porque assim nós teremos a companhia deles. É preciso nos esforçarmos para nos assemelharmos a eles. Porque nós sabemos, também existe um dito popular que semelhante atrai semelhante. Então, se queremos atrair esses espíritos bons, esses espíritos superiores, então é preciso nós nos esforçarmos para nos assemelharmos a eles, porque aí sim nós teremos a companhia deles. E aí mais um questionamento para encerrarmos as nossas reflexões de hoje acerca de espiritismo e o centro espírita. O outro questionamento nos fala sobre a prece, já que no final da resposta do questionamento anterior, que foi uma resposta longa sobre vibrações e sintonias,
o final da resposta nos falou sobre a prece, sobre a leitura, sobre o estudo do Evangelho, sobre a reforma íntima. E aí eles questionaram o seguinte: então, qual a importância da prece para o Espiritismo? Qual é a importância da prece para o Espiritismo? E aí eles começam nos respondendo da seguinte maneira: a importância de renovação, de recolhimento interior e refazimento espiritual. Então, a prece, sem sombra de dúvida, nos leva a estes caminhos de renovação, de recolhimento interior e de refazimento espiritual, pois é por meio dela que nos comunicamos com o nosso protetor e com o plano espiritual superior. Então é através da prece que nós fazemos esta ligação, esta sintonia com o plano superior, com o plano astral superior. É através da prece que nós pedimos socorro, que nós pedimos auxílio, que nós rogamos aos espíritos amigos, com a permissão de Deus, que eles possam estar conosco, nos auxiliando, nos intuindo para trilharmos sempre o melhor caminho. E aí, antes de seguirmos e concluirmos a resposta deste questionamento, vejamos em O Livro dos Espíritos. No Livro dos Espíritos, conforme nós encontramos a partir das questões 658, a partir da questão 658 de O Livro dos Espíritos, onde Kardec traz um estudo, onde ele fez vários questionamentos aos espíritos amigos sobre a prece. Então, começando na questão 658, ele questionou da seguinte maneira: agrada a Deus a prece? Ou seja, qualquer tipo de prece agrada a Deus simplesmente pelo ato de orarmos? Simplesmente orando já estamos agradando a Deus? E aí os espíritos amigos nos dizem o seguinte, que a prece é sempre agradável a Deus quando ditada pelo coração, pois para ele a intenção é tudo. Assim preferível é a prece do íntimo à prece lida. Então aqui eles nos falam que é preferível nós recitarmos uma prece do nosso íntimo, aquela prece que nasce espontaneamente, do que pegarmos um papel e começarmos a ler uma prece. E aí eles dizem ainda, por muito bela que seja, se for lida mais com os lábios do que com o coração, agrada-lhe, agrada a Deus a prece quando dita com fé, com fervor e com sinceridade. Então aqui eles colocam 3 situações que devem fazer parte de uma prece para realmente ser agradável a Deus, que ela seja dita com fé, com fervor e com sinceridade. Porque quando estamos conversando com Deus, não podemos de forma alguma usarmos ou nos comportarmos com hipocrisia, porque Deus nos conhece no nosso íntimo. E a prece, através da prece, nós temos que mostrar e demonstrar realmente humildade, em reconhecendo as nossas falhas, em reconhecendo as nossas fraquezas, em reconhecendo as nossas necessidades reais e pedir a Deus não para que Ele resolva os nossos problemas, mas pedirmos a Deus que Ele nos dê forças, que Ele nos dê sabedoria, nos dê forças para seguirmos adiante, nos dê sabedoria para aprendermos as lições que devemos ou que deveríamos aprender naqueles momentos de dificuldades. E aí, nas questões seguintes, para depois estudarmos e refletirmos acerca da prece,
nós encontramos na questão 659 qual o caráter geral da prece, onde nós encontramos que, via de regra, na prece, nós louvamos, nós pedimos e nós agradecemos. Mas, via de regra, na verdade, nós mais pedimos. Pedimos e pedimos. Normalmente, nós esquecemos de louvar a Deus e nós esquecemos de agradecer. A prece torna uma pessoa melhor? E aí vão os questionamentos, seguindo em relação à prece. São várias perguntas que Kardec elaborou e os espíritos amigos nos responderam em relação à prece. E aí nós podemos também buscar lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10º, ou melhor, no 27º, Pedi e obtereis, onde encontramos lá muitas reflexões, muitas informações acerca da prece, e também no último capítulo, no 28º, que é a coletânea de prece, onde Kardec fez um estudo profundo do Pai Nosso e também aquelas diversidades de sugestões de preces que os espíritos amigos nos deixaram através de Kardec. Então, que possamos verdadeiramente estudarmos. E aí, para encerrarmos as nossas reflexões, na sequência dessa resposta sobre a importância da prece, eles nos dizem o seguinte, que a prece é um instrumento de exercício da humildade. Então, a prece é um instrumento de exercício da humildade, da confiança em Deus e do amor ao próximo. Então, é este instrumento que nós temos à nossa disposição para a nossa melhoria, para o exercício de humildade, de confiança em Deus e também em relação ao amor ao próximo. Colocarmos em prática este amor ao próximo. Ela, ou seja, a prece, é a força que nos torna capazes de compreender as adversidades e a impermanência dos acontecimentos da vida. Então, através da prece, nós nos abrimos para Deus nesse diálogo franco com Deus e principalmente nos leva, quando entendemos ou quando entendermos realmente a situação, nos torna capazes, através da prece, capazes de compreendermos as adversidades pelas quais estivermos passando ou que venhamos passar, e também, conforme eles nos dizem aqui, a impermanência dos acontecimentos. É tudo tão passageiro. Nós, em muitas situações, nos desesperamos, mas nós sabemos que o desespero não resolve nenhum problema, só agrava o problema ou os problemas. Então, precisamos realmente ter este equilíbrio para não entrarmos em pânico, para não entrarmos em desespero, porque isto não resolve nada, só atrapalha. Mas, como nós sabemos, devido à nossa invigilância, devido às nossas fraquezas, via de regra, nós ainda nos entregamos ao desespero. Mas, como nós sabemos, isto é uma impermanência constante, ou seja, o que hoje nós estamos enfrentando e que achamos que vai durar pela eternidade, que não temos condições de resolver, logo se resolverá. Porque o que existe aqui, em relação a essa situação da nossa vida aqui, é a impermanência. Está constantemente mudando. Hoje o que está bom, amanhã já não pode estar tão bom. O que hoje está ruim, amanhã pode melhorar um pouco mais ou pode piorar um pouco mais para depois começar a melhorar. Então, conforme ele nos fala aqui, realmente está correto entendermos as adversidades, compreendermos essas adversidades e principalmente a impermanência dos acontecimentos aqui na nossa vida. Que possamos refletir, meus irmãos,
acerca disto, que possamos realmente, em conhecendo sobre as vibrações, sobre essas energias que emitimos, que através delas, que vão se agregando e sintonizando com outras energias de outros companheiros encarnados e desencarnados, consequentemente elegendo as companhias com as quais nós trilharemos a nossa jornada, então que possamos mudar estas vibrações, consequentemente vibrando melhor, nós também elegeremos outras companhias melhores e que nos ajudarão nesta caminhada e não nos prejudicarão. Através da prece, conforme nós vimos no outro questionamento, nós, para com Deus, nós demonstramos as nossas fraquezas, a nossa humildade e buscamos e encontramos este amparo, este auxílio e também para compreendermos o verdadeiro sentido da vida e a impermanência dos nossos problemas. Que possamos refletir sobre isso, meus irmãos. Muita paz a todos, uma boa tarde e muito obrigado. Muito obrigado a todos vocês que passaram por esta sala virtual, neste momento, neste estudo, nesta meia hora de estudo, vocês que permaneceram nesta sala virtual, estudando e refletindo conosco, muito obrigado pela paciência, muito obrigado pela caridade que vocês praticaram neste momento em nos ouvir, porque assim, mais uma vez, tivemos a belíssima oportunidade de ouvirmos estes belíssimos ensinamentos. Paz aos nossos corações e até a próxima oportunidade, se assim o Pai nos permitir. Uma boa tarde a todos.